Bem? Todo seu. Pode ir lá, pode começar. Bom, então, boa noite a todos. A aula de hoje é sobre hipertensão renovascular. Sou Rafael Ribeiro, R3 de Urologia do Hospital da Lagoa. Então, a hipertensão renovascular é a hipertensão arterial sistêmica que é associada à obstrução da artéria ou das artérias renais, é decorrente da estenose de uma ou mais delas. Esse mecanismo de estenose vai gerar uma hipoperfusão renal e, como consequência, a gente vai falar mais à frente da fisiopatologia, vai gerar uma hipertensão rebote. É a causa mais comum, apesar de ser rara, é a causa mais comum de hipertensão secundária, comete apenas 2% do total de pacientes hipertensos, mas dentre as secundárias é a mais comum. E dentre essas condições é a que é potencialmente tratável se diagnosticada corretamente e a tempo. Então, falando um pouco da fisiopatologia, essa obstrução, essa estenose, né, essa diminuição no calibre arterial, vai gerar um grau de isquemia. É importante que tenha uma estenose importante, acima de 50% a 70% da luz da artéria, que isso vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, gerando a hipertensão arterial sistêmica. Como eu falei, é cerca de 5% dos hipertensos e pode levar à falência renal até 15% dos pacientes acima de 50 anos. O acometimento bilateral, ele é mais grave, ele ocorre em cerca de 25% dos pacientes, ele é de pior prognóstico, vai aumentar os índices de mortalidade ligados diretamente à doença por elevação dos níveis de creatinina. Então, as causas mais comuns da estenose arterial, de 60% até 80% dos casos vai ser aterosclerose, em até 20% dos casos, de 20 a 40, displasia fibromuscular. São as duas, existem outras, mas essas correspondem quase que à totalidade das causas de estenose. As que são decorrentes da aterosclerose são mais comuns em homens, geralmente está associado a um quadro sistêmico, não é um quadro isolado da artéria renal, a aterosclerose difusa, disseminada. Geralmente são pacientes de alta complexidade, alto risco para doença coronariana e acidentes vasculares cerebrais, geralmente associados a síndromes metabólicas, colesterol elevado e outras causas ligadas ao metabolismo. E a aterosclerose comete principalmente os terços proximais e o WASH da artéria renal. No caso da displasia fibromuscular, é uma doença não inflamatória e não aterosclerótica, de etiologia desconhecida. Ela vai envolver tanto a íntima quanto a muscular da artéria, gerando esse estreitamento, pode gerar também aneurisma e até dissecção da parede do vaso. Nesse caso, ela é mais comum em mulheres acima de 50, diferentemente da aterosclerose, que é mais comum nos homens, e ela comete ramos mais distais, sendo mais difícil o diagnóstico. Então, no caso da doença unilateral, vai haver uma resposta do rim contralateral, porque a resposta do rim afetado vai ser a ativação do sistema renina-angiotensina. Então, o rim contralateral ele vai aumentar a excreção de sódio, conseguindo manter a pressão até um certo ponto. No caso da estenose bilateral ou no rim único, não há esse feedback contralateral. Então, ela é mais grave porque vai haver uma retenção, vai haver hipertensão por hipervolemia, em alguns casos até repercussões sistêmicas, edema agudo de pulmão e outras causas que são levadas pela hipertensão e pela hipervolemia. E nesses casos a hipertensão não vai se normalizar com os bloqueadores receptores de angiotensina. E como eu disse anteriormente, a obstrução ela tem que ser significativa, de 70% a 75% da luz, para que haja uma injúria renal e tenha repercussão sistêmica. Então, a investigação ela não deve ser realizada em todos os pacientes hipertensos, então tem alguns fatores que geram uma maior suspeita. Pacientes com hipertensão grave ou resistente a tratamento
ao multitratamento, já com várias medicações, um aumento abrupto ou início abrupto dos níveis pressóricos ou do quadro hipertensivo, hipertensão em paciente jovem, sem história familiar, um aumento também importante da creatinina acima de 30% após o início do tratamento com os bloqueadores do receptor de angiotensina. A hipertensão em paciente já que tem história de aterosclerose, no caso de assimetria renal sem causa aparente, quando há diferença acima de 1 centímetro no parênquima renal, episódios recorrentes de edema pulmonar ou insuficiência renal, no caso mais comum, os casos de rim único ou bilaterais, quando não há compensação do rim contralateral, início do quadro de hipertensão ou muito jovem, abaixo dos 30 ou após os 50, história familiar positiva e esses quadros que eu citei reunidos, com edema pulmonar, início súbito, de difícil controle, também leva a pensar na hipertensão renal vascular. Então, os exames que podem ser feitos, a cintilografia, ela tem um valor limitado, mas vai mostrar o rim estenosado captando mais lentamente, com pico tardio e uma curva de excreção achatada. O ultrassom com Doppler é descrito como método ideal para o screening, ele não é invasivo, é bem disponível, é o exame de escolha para iniciar a investigação. A limitação é que ele é operador dependente, então também pacientes obesos, tem dificuldade do exame, presença de gás, meteorismo intestinal também pode prejudicar essa avaliação, e o pico de velocidade sistólica maior que 200 a 320 centímetros por segundo, associado à turbulência de fluxo pós-estenótico, é o parâmetro mais utilizado para o diagnóstico. O índice de resistividade associado ao Doppler, ele tem pouca utilidade, mas ele tem fator prognóstico, pode reforçar a indicação ou a contraindicação da revascularização. Esse índice, quando está acima de 80, associa-se a um alto grau de comprometimento de injúria renal, e nesses casos até a revascularização já tem um sucesso limitado. A angio-TC é um exame já com custo mais elevado, o paciente é exposto tanto à radiação quanto a contraste, você tem acesso a uma boa imagem e você vai conseguir ver tanto a função quanto o fluxo sanguíneo. Tem uma sensibilidade de 98% e uma especificidade de 94%. No caso da angiorressonância, também alta sensibilidade, 96% a 100%, especificidade de 93%, quando há uso de contraste, também um exame já de mais alto custo, mas tem uma qualidade de imagem melhor, evita a radiação e seu estudo normal vai afastar essa alteração, vai afastar o diagnóstico. No caso, a arteriografia por subtração digital arterial é o padrão ouro, é um procedimento invasivo com uso de contraste, então ele é reservado para planejar o tratamento endovascular quando esse for proposto. Próximo, por favor. Então, esse quadrinho mostra os... Perdão. Volta um slide, por gentileza. Está atrasado aí, Rafael? Não, está aberto o quadro, correto? Isso. Então, esses são os indicadores clínicos de probabilidade de doença e proposta de investigação. Então, vai estar associado tanto à gravidade da hipertensão, ao controle ou não com o tratamento clínico. A partir daí, a investigação através dos exames de imagem, se há estenose importante, se há indicação de revascularização, para poder você estratificar o que é de baixa suspeição, o que é de média e o que é de alta, para assim também escalonar os exames que vão ser empregados na investigação. Próximo, por favor. O tratamento
clínico, ele é baseado no uso de medicamentos, principalmente da classe dos inibidores da conversão de angiotensina e dos bloqueadores do receptor de angiotensina. Também uso de estatinas e antiagregantes, mais mudança do estilo de vida, dieta, atividade física, todas essas coisas que estão associadas à doença aterosclerótica, à síndrome metabólica, tudo isso. Já a terapia intervencionista, ela vai ser indicada quando você não consegue manter um controle pressórico com 3 ou mais drogas, quando há uma progressão dessa perda de função renal, ou nesses quadros mais graves, onde há edema pulmonar associado. No caso da revascularização, a angioplastia com balão é tratamento de escolha para essas lesões estenóticas, tem sucesso de 82% a 100% dos casos, mas tem um índice de reestenose de até 10%. Isso no caso da fibrodisplástica. No caso da aterosclerose e da doença próxima ao ósteo, essa reestenose ela pode chegar até quase metade dos casos. Com o uso de stent, o sucesso da revascularização aumenta, fica de 94% a 100%, e os casos de reestenose chegam a 20% em um ano. Eu tenho 2 imagens, à esquerda ilustrando a dilatação com o balão e a direita com o stent. A revascularização cirúrgica, ela é mais indicada a pacientes que necessitam de reparos concomitantes, por exemplo, pacientes aneurisma de aorta ou aneurisma da própria artéria renal, ou que tenham outras alterações da vasculatura renal associados. Também no caso de falha do procedimento endovascular, ou no caso em que a condição do paciente justifique. Tem uma alta mortalidade, podendo chegar a índice de mortalidade de quase 10%, e nos casos onde a unidade renal já não é funcionante, é indicada a nefrectomia para controle pressórico desse paciente. Concluindo, a aterosclerose é a principal causa em adultos. Na infância, as doenças congênitas prevalecem. O quadro clínico é reversível quando o diagnóstico é precoce, tardio, a insuficiência renal ocorre na maioria dos casos. A hipertensão renovascular tem repercussão sistêmica, sobretudo cardiovasculares, cerebrovasculares e pulmonares. A arteriografia é o exame padrão ouro para o diagnóstico, e o tratamento pode ser clínico, endovascular ou cirúrgico. E o tratamento medicamentoso vai envolver os antagonistas do sistema renina-angiotensina, os antagonistas da aldosterona, bloqueadores de canal de cálcio, antiagregantes e estatinas. Muito obrigado.